Olá, queridos alunos, tudo bem? Eu sou a professora Jéssica Batista e agora nós vamos iniciar mais uma aula de História. Hoje nós falaremos sobre a importância do conhecimento histórico. Vamos lá? Por que estudar História? Você já pensou sobre a importância e a função dessa disciplina na sua vida? Entenda por que é essencial estudar História e, a partir disso, saiba como os fatos históricos podem influenciar diretamente a sua vida. A História tem uma relação direta com o homem em seu tempo. A História é uma ciência que estuda a vida do homem através do tempo. Ela investiga o que os homens fizeram, pensaram e sentiram enquanto seres sociais. Nesse sentido, o conhecimento histórico ajuda na compreensão do homem enquanto ser que constrói o seu tempo. Veja bem, agora nós estamos vendo um pouco sobre qual é o objeto de estudo da história. O objeto de estudo da história é a ação do homem no tempo. Veja bem, nós não estamos falando do tempo isoladamente, também não estamos falando somente do homem isoladamente, e sim da relação do ser humano com o tempo. Portanto, o objeto de estudo da história é a ação do homem no tempo. Vamos seguir? A história é feita por homens, mulheres, crianças, ricos e pobres, por governantes e governados, pela guerra e pela paz, por intelectuais e principalmente pelas pessoas comuns, desde os tempos mais remotos. A história está presente no cotidiano e serve de alerta à condição humana de agente transformador do mundo. Quero destacar um pouco sobre o nosso papel que está sendo colocado aqui. Nós temos, então, uma função de agentes transformadores do mundo. Isso quer dizer que nós impactamos na nossa realidade social com as nossas decisões, com as nossas escolhas e com os nossos pensamentos. Tudo que nós decidimos e que nós expressamos impacta socialmente. Essa é a nossa função de agentes transformadores do mundo em que vivemos. Ao estudar a história, nos deparamos com o que os homens foram e fizeram. E isso nos ajuda a compreender o que podemos ser e fazer. Assim, a história é a ciência do passado e do presente. Mas o estudo do passado e a compreensão do presente não acontecem de uma forma perfeita, pois não temos o poder de voltar ao passado, e ele não se repete. Por isso, o passado tem que ser recriado, levando em consideração as mudanças ocorridas no tempo. As informações recolhidas no passado não servirão ao presente se não forem recriadas, questionadas, compreendidas e interpretadas. Então, veja bem, aqui o nosso conteúdo chama a nossa atenção para um certo cuidado que temos que ter quando nós recebemos informações acerca do passado. Nós devemos ter um olhar analítico e crítico sobre tudo que nos é colocado sobre o passado e sobre a história da humanidade, porque o passado ele não fala por si só. Todo o passado e toda e qualquer informação que nós obtemos dele é fonte de uma interpretação, ou seja, um ser humano teve contato com as informações e fontes de um determinado tempo que ele não viveu e ele submeteu a essas informações a sua visão, a sua opinião e suas ideologias, fazendo uma interpretação dessas informações e construindo o que nós conhecemos como conhecimento histórico. Portanto, nós devemos olhar essas informações que nos são colocadas com delicadeza e sempre um olhar crítico e pensar: quem produziu determinado conhecimento? Quais os pensamentos e as tendências ideológicas que essa pessoa tem?
A história não se resume à simples repetição dos conhecimentos acumulados. Ela deve servir como instrumento de conscientização dos homens para a tarefa de construir um mundo melhor e uma sociedade mais justa. Vamos rever com mais atenção? A história não se resume à simples repetição dos conhecimentos acumulados. Ela deve servir como um instrumento de conscientização dos homens para a tarefa de construir um mundo melhor e uma sociedade mais justa. Ela deve servir como um instrumento de conscientização, ou seja, a história tem uma importante tarefa de, digamos, inspirar-nos no nosso futuro. Vamos pensar um pouco a partir da visão que um dos antigos pensadores romanos tinha da história. Para o orador romano Cícero, a história era a mestra da vida. Quando você pensa em um mestre, o que vem à sua cabeça? Qual a função e um papel de um mestre? O que é que significa um mestre? Um mestre, geralmente, é aquele que está preparado para orientar, para nortear, para instruir. Então, o que significaria dizermos que a história é a mestra da vida? Quer dizer que o passado tenha uma função de nos nortear, de nos instruir? Será que seria isso mesmo? Sim, com esta expressão, Cícero queria dizer que por meio dos exemplos do passado, dos sofrimentos e sucessos, das tragédias e dos grandes feitos das gerações anteriores, nós podemos extrair lições para nos orientarmos no presente, diante dos problemas que se apresentam. Portanto, esse é o sentido da frase de Cícero. A história é a mestra da vida porque ela pode nos extrair lições. O passado ele vai servir aqui como um exemplo, né? Um exemplo que vai nos nortear e vai nos passar as lições que ele pode nos transmitir. Por exemplo, você já ouviu alguém mais velho, pode ter sido sua avó ou sua mãe, que disse: tenha cuidado, veja o que eu passei, ou veja o meu exemplo. O que os nossos mestres, né, os nossos guardiões da vida real querem nos dizer com essa frase? Tenha cuidado, veja o meu exemplo. Quer dizer que com as suas experiências você pode extrair essas lições. E isso está diretamente ligado ao sentido da frase de Cícero, quando ele disse que a história é a mestra da vida, pois o passado, e com os seus exemplos, pode nos nortear no nosso presente e nas nossas decisões para o nosso futuro. E a história na prática, como ela pode nos servir na vida real e no nosso cotidiano? A história é útil para a vida, pois pode nos fornecer elementos para a nossa ação na vida prática. Quais são esses elementos? Maior compreensão da sociedade e da cultura, perspectiva crítica sobre fenômenos políticos, entendimento das diferenças entre as pessoas, os países e as civilizações, além de uma série de outras contribuições. Portanto, veja o valor que essa disciplina tem na nossa vida. Ela nos fornece elementos para a ação na nossa vida prática, ou seja, como nós vamos conduzir a nossa postura, as nossas decisões no nosso cotidiano, né? Desculpe. Ela nos dá a maior compreensão da nossa sociedade, entendimento das diferenças culturais, né, dos diferentes povos e nações. Podemos concluir, então, que o estudo da história, portanto, tem a importância de dar, sobretudo, um suporte compreensivo às pessoas, para que hajam com maior prudência, civilidade e tolerância em seu meio e em situações estranhas à sua cultura. Vamos acompanhar a leitura comigo da tirinha que nós temos, da nossa charge? História não é questão de gostar ou não gostar. É saber da importância de estudar história, para entender esse mundo à nossa volta. Então veja que a estudante da charge, ela está observando o seu meio, e ela observa com um olhar crítico e analítico. E esse é o poder que a história tem de nos dar. Ela nos torna cidadãos críticos,
Ou melhor, podemos dizer que elas nos formam cidadãos críticos com um olhar analítico sobre o mundo que se apresenta à nossa volta. Vamos nos exercitar? Então, questão 1. Como a história pode ser útil para a nossa vida? Lembre do que foi trabalhado na nossa aula e responda: como a história pode ser útil para a nossa vida? Vamos lá, 1 minuto para você pensar. Podemos dizer que a história contribui para a nossa formação enquanto cidadãos, pois pode fornecer maior compreensão da sociedade e da cultura, entendimento das diferenças entre as pessoas, civilizações e uma série de outras contribuições. Vamos à nossa segunda questão. A história é a ciência que, letra A, estuda os acidentes históricos e geográficos do planeta Terra. B, se fundamenta unicamente em documentos escritos. C, estuda os acontecimentos do passado dos homens, utilizando-se dos vestígios que a humanidade deixou. Ou letra D, estuda os acontecimentos presentes para prever o futuro da humanidade. Analise, veja bem, pense sobre o que foi dito na nossa aula e responda. A história é a ciência que? Vamos lá? Respondeu certo quem selecionou a alternativa C. Podemos dizer que a história é a ciência que estuda os acontecimentos do passado dos homens, utilizando-se dos vestígios que a humanidade deixou. Já que nós estamos falando de vestígios, vamos pensar quais seriam esses vestígios? É importante nós enfatizarmos que todo conhecimento histórico que é produzido pelos historiadores e também por outros profissionais, esses conhecimentos são construídos a partir de fontes históricas. As fontes são vestígios do passado deixados por outros seres humanos, ou melhor, por seres humanos de outras épocas, sendo que esses vestígios, essas fontes históricas, nos fornecem informações acerca de um passado que nós não vivemos. As fontes, elas podem ser materiais e imateriais, e elas vão servir como uma referência, como fornecedoras de informações para o pesquisador ou para o historiador, informações acerca de um passado que ele não viveu. Ou seja, as fontes, elas vão transmitir características de uma época que nós não vivemos, que nós não conhecemos, e assim nortear as pesquisas e a construção do conhecimento histórico. Lembre-se de acessar a plataforma Eduque e conferir as aulas. Muito obrigada por sua atenção. Até a próxima aula. Tchau, tchau!